Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 16 de julho, mais uma quinta-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não sejam inscritos no canal, inscrevam-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, Ibovespa hoje mais um dia corretivo, tá? 1,35 e chegando na região de decisão, né, meus amigos? Os compradores precisam começar a aparecer aí, né? Setor de energia mais fraco essa semana por enquanto. Eu diria que uma semana mais mista, tá? Dado aquela forte movimentação de sexta-feira passada, até o momento agora na quinta-feira nós temos aí dias mais estáveis, né? Diríamos assim. Ibovespa ainda tem até aqui a região de 171.800, forçando a barra 170 para os compradores tentar defender isso aqui e ver se faz um zigue-zague ascendente, né? E aí para cima nós miramos lá a região de 184. Tem mais curto aqui, vamos marcar o mais curto, né? Tem um gap no meio do caminho aqui também que deve ser levado em consideração a região de 180. Para baixo aí o fundo mesmo 168, tá? Dólar fraco, volatilidade baixa, volume baixo, 0,37 de alta no momento. Teste de fundo de curtíssimo prazo no 5.085. Região aqui mesmo de suporte, olha, um pouco mais abaixo de 5.065, abaixo o dólar mira a região de 5.010, para cima mesmo resistência lá na região de 5.260. Olhando Petrobras, segue mais fraca por enquanto. Eita, deixa eu só arrumar aqui. Ai, ai. Processo de correção, para baixo tem possibilidade de defesa na região aqui dos 39. E depois mais abaixo, um pouquinho, 38,80, tá? Para ver se defende aqui e tenta fazer um zigue-zague ascendente. Por enquanto, fechamento de gap. Vale segue mais fraca, região de suporte 71,50, mais abaixo mira topo no 68,50, né? Região de troca de polaridade aqui, olha, topo antigo. Olhando o cenário internacional, nós temos S&P 500 negociando a 0,55 de queda, reacumulação em topo. Deixa eu colocar aqui no 8 horas. Nasdaq 1,63 de queda, também ainda não mudou nada do que nós vimos no início de semana, né? Mais uma vez, uma semana mais estável. Dow Jones lateral em topo, DXY aqui ainda processo de correção, né? Nós temos o minério de ferro, segue na briga ferrenha lá embaixo da região de fundo dos 99, não mudou nada do que nós vimos até o momento nas últimas 2 semanas, né? Não só nessa, mas nas últimas duas. O ouro, uma correção mais forte de 2%. Mais uma vez, média móvel de 20 segurando bem e servindo como ótimo ponto de resistência dinâmico. Abaixo dos 3.900 tem o paraquedas reserva em 3.800. Se perder 3.800 pode dar uma acelerada mais para baixo, tá? Aí miramos 3.820, depois quem sabe 3.700. A prata um pouco mais fraco hoje, voltando a visitar fundo, curto, na região dos 3,60. Tem possibilidade de defesa até a região de 53 dólares e 90, região de troca de polaridade, fechamento de FVG, de gap. E se acelerar projetando por assimetria mais um impulso, aí nós miramos a região de 50 dólares, que eu entendo ser como a principal região de suporte para prata. Tá? Entre aqui os 50 aos 45 dólares ali eu vejo um bom ponto para os compradores defender. Tá? Até porque tem confluência desse nível de suporte, desse processo de correção aqui de médio prazo, passa exatamente lá embaixo, em confluência com pontos aqui de retração de 50% de toda a alta de longo prazo, né, que acontece desde abril de 2025, enfim, um ponto bem importante lá embaixo, que vai ser o descanso também dos indicadores longos, como é o caso ali do mensal, né, ó, caiu 50% a prata, mas olha o indicador onde está ainda. Lá longe ainda tem um espaço para descansar. O de cima aqui também, que é de volatilidade com desvio padrão, tem um espaço para descansar, mas já chegou em 50%. Enfim, no processo de correção que não seria loucura imaginar a prata fazer mais um impulso para baixo. Até porque a tendência de curto prazo, que é a tendência terciária, ela segue baixista. Cripto, leve correção. Ether negociando 2,30
de queda no momento, né? Tem possibilidade de defesa aqui em 1.700 para ver se para e faz um zigue-zague ascendente. Aí para cima mira 2.55, mais amplo 2.400. O Bitcoin mesmo contexto, ainda segue aqui mais parado, reacumulando em fundo. Para baixo, principal zona de suporte 58 mil dólares, por enquanto 67 mil ponto de resistência curto. A Solana parada, Link levemente em queda também não interessa. Olhando aqui o cenário dos metais, hoje foi mais um dia estável, tá? Não teve muita volatilidade, a não ser ali ouro e prata. Lítio também um pouco mais forte, 3% negativo. O alumínio próximo de 1% positivo, a platina 0,45% negativo. Terras raras um pouco mais forte, 4% negativo, né? Correção aqui de médio prazo, tempo gráfico semanal. Abre espaço para mirar 62 dólares, depois 55, para ver se os compradores começam a colocar a cara aí para defender. Urano também cai um pouco mais forte, hoje mais 5%. Mira lá a região de 4.200 para baixo. Agrícola, um dia mais corretivo, com destaque para cacau, que cai 7% no dia de hoje. Também processo de correção, ponto para ficar atento, 4,80, né? E depois mais abaixo ali 4,30. Açúcar 2%, aveia processo de correção, trigo também processo de correção, nós detalhamos um pouco ontem. Ao amigo que pediu cotton, né, que é o algodão, eu analiso sim, tá, cara? Assim, eu não vou garantir que eu vou lembrar de analisar cotton todos os dias aqui, assim como eu não faço geralmente com 100% das commodities, mas eu adicionei ela aqui, tá? Então sempre que quiser mais detalhado e específico do cotton, só deixar nos comentários também que eu volto aqui para fazer a análise, beleza? Por enquanto, cara, o papel desenvolveu um forte movimento muito bonito no início aqui de 2026, hein? Não deu nem chance de reentrada de correção, porque commodity é assim, né? Ela bate, cara, quando vai, olha, anda que é uma desgrama. Agora começou o processo de correção. Tem algo para fazer aqui? Por enquanto, não, tá? Já entregou um impulso longo de alta. Isso aqui é tempo gráfico semanal. Se a gente vai colocar o tempo gráfico diário, por enquanto ainda está fraco. Essa inversão que houve aqui ainda não tem muita aparição de compradores defendendo, tá podendo ele ficar mais reacumulando aqui, olha, ou parecido algo com a prata, ele ficar aqui dentro, né? Ele bate aqui, deixa uma linha de tendência nessa região, volta mais aqui para baixo, revisitar aqui os 7.560, quem sabe 7.200 ou até um pouco mais abaixo, tá? Tem um gap lá no mensal aqui para ser fechado, ó, gap entre barras no 7,100, que é bem importante, que seria mais ou menos ele formar um triângulo, que é um padrão de reacumulação em topo, tá? Algo parecido com isso. Então, por enquanto, ainda não tem nada para fazer, tá? Agora sim, trabalhar com curtíssimo prazo aqui, se for o caso, day trade, um swing trade, pode ser que dê alguma venda aqui curta, tá? Nessas regiões aqui, olha, em pullback, ó, para tentar corrigir um pouco mais para baixo com o papel. Agora, compras mesmo ainda não vejo, tá? Mas vale a pena também acompanhar, até por conta do longo impulso de alta que fez, ó. Tá bem interessante mesmo. Provavelmente indicador lá em cima, né? Dá uma descansada no semanal, ó. Tá lá em cima. Vou largar uns alarmes aqui, ó. Por exemplo, um contexto aqui que seria interessante é ele trabalhar um movimento de baixa aqui no tempo gráfico semanal, voltando a testar esse fundo, ou até abaixo desse fundo, ó. Com esse indicador aqui afundando lá na região de sobrevenda, o outro indicador aqui descansando um pouco mais para baixo, e aí que nessas regiões ele reacumule e deixe padrão de validação para retomada de tendência, o que lá no tempo gráfico diário seríamos nós ver o algodão, né, o cotton, fazer um pivô de alta, alinhando a tendência terciária lá do diário, para possível formação de fundo aqui de médio prazo ascendente, para fazer o zigue-zague amplo. Beleza? É o que eu vejo por enquanto. As ações ali ligadas aos metais. Deixa eu tirar aqui. O ouro negociei uma em média queda de 3,5%, cobre em média 3,5%, 3,5% não, 4,5%, a prata cai em média 4%, com destaque aqui para a Critical caindo 9,70%. Ou até que enfim a SM caindo 7%, cara, vem para baixo, para baixo. Isso daqui por assimetria curta.
Ó, alvo aqui nesse fundo dos 3,48, ó. Bem legal, então vou considerar aqui o fundo mesmo. Abaixo de 3,8, se for lá nos 2,18, aqui é um papel que eu vou colocar na minha carteira de médio prazo das mineradoras de prata. Nós temos aqui Urano. E relaxa, tá, pessoal? Esses papéis, eu não estou detalhando muito cada um, porque tem bastante, porque estão ainda na região de reacumulação em topo, mas eu não parei de olhar não, tá? Pelo contrário, eu estou olhando, sempre o que eu mais estou acompanhando com atenção é os ativos dos metais, principalmente agora caindo no curto prazo. E quando a maioria dos papéis começar a chegar em 50% da retração de longo prazo, inclusive eu vou marcar outra live aqui e aí eu vou voltar a detalhar mais, principalmente quando chegarem nessas regiões de 50% de todo impulso. Isso vale para todos os ativos de todos os metais que eu estou aqui acompanhando e mostrando para vocês, tá? Que agora não tem muito o que fazer. Urânio, uma queda um pouco mais forte, hoje em média de 7%, com destaque para o WEC, destaque para Denison, caindo 7% também, corrigindo tendência forte de alta. E destaque para a ASP, que desconfigurou totalmente o cenário, né, para defender, olha. Tá vindo abaixo do fundo de 3,90, com contexto de agressão de venda, olha, podendo agredir mais, ou seja, desenvolver um movimento mais direcional à tendência de baixa por enquanto, tá? Não sustentou essa movimentação. Perdeu o fundo aqui dos 3,95, pode mirar a região dos 2,80. Alumínio 2,5% negativo, a platina 3,5%, 4% negativo. O níquel também cai hoje. O níquel cai pouco, mas o destaque para a ação relacionada cai 8%, cai um pouco mais forte. Também corrigindo todo esse movimento aqui, olha. O papel teria espaço para vir, cara, até a região aqui, olha, dos $2, tá? Que seria 50% de todo esse longo impulso. Lithium também cai um pouco mais forte, beleza? Voltando para nossa. Oh, antes de. Eu nem sei se eu poderia falar, tá? Isso ou mostrar aqui, mas eu acho que eu devo, então eu vou fazer. Tem um pessoal aqui da minha cidade, pessoal, que chama Anjos da Rua, que eles ajudam, enfim, tá sempre levando alimento para pessoas de rua, enfim, faz esses projetos aqui, tá? E eu tenho algumas pessoas conhecidas lá dentro, que eu conheço desde criança, e que eu vi que eles postaram hoje no Instagram isso aqui, olha. Cadê? Ah, isso daqui, que inclusive até morreu, parece que uma pessoa. Onde é que eu pauso? Aqui. Que até morreu, parece que uma pessoa de hipotermia aqui na cidade vizinha da onde eu moro, aqui, que é Itu, tá? Aí que ele vai falar bom dia, né? Que vem pedir ajuda, de coração, estamos precisando de, urgentemente de roupas masculinas, principalmente de frio. Enfim, de doação. E eu fui olhar aqui, eu não tenho coberta antiga nem nada, né? Porque a gente já doou. Enfim, não vem ao caso. Mas eu não tenho. Então o que eu fiz? Eu fui pesquisar para comprar. Eu já ia comprar de qualquer jeito. Que eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, que eu tinha visto kit de coberta. Aqui eu ia pegar essa daqui com 5 ou essa daqui com 10, mas eu vi aqui que tem essa daqui, olha, cadê? De 50 cobertas, tá? 50 cobertas. Quem quiser ajudar, eu vou deixar o meu Pix aqui. Enfim, e aí depois eu presto conta aqui para vocês. Cara, se cada um puder ajudar com R$ 1, com R$ 2, ou não pode ajudar, não tem problema, tá, pessoal? Lembra que eu estou mostrando isso aqui, que apareceu para mim, né? Eu já acompanho eles. Tenho amigos meus que fazem parte. Vocês podem olhar aqui no Instagram, entra aí. Grupo Anjos da Rua, tá aí, é só vocês dar uma olhada, tem tudo aqui. E, cara, se cada um conseguisse ajudar com R$ 1, ao invés de eu ajudar com 5, 100 pessoas em média assiste aqui, R$ 1 de cada um seria mais 100, já daria para comprar 10. Então 10 é melhor, 5 é melhor que nada, 10 é melhor do que 5, tá? Então caso queiram ajudar, né, o que eu receber aqui é só até amanhã, tá? E aí amanhã eu já vou comprar com ajuda ou sem ajuda de vocês, né? Porque ninguém tem a obrigação de ajudar com nada, beleza? Lembrando, ajuda é se você pode ajudar. Ah, tô com dívida, tô com cartão, tem minha família em casa, tô no negativo. Cara, não precisa dar nenhum centavo. Ignore isso aqui.
Ah, eu já ajudei a turma da minha cidade, eu já dou, ou também não dou porque não gosto. Eu já ajudo aqui, já ajudei, não vou ajudar mais nenhuma. Pessoal, também não tem problema nenhum, beleza? Nenhum. Eu só tô mostrando porque como eu vi e como eu tenho aqui do YouTube, eu me sentiria mal se eu pelo menos não mostrasse. Lembrando, ninguém precisa ajudar com nada, beleza? Não vai interferir em nada. Mas eu estou mostrando. Tudo bem? Caso alguém queira ajudar com qualquer valor, e aí depois eu mostro a compra aqui para vocês, eu coloquei o meu número como Pix, tá? Deixa eu colocar aqui, meu número pessoal mesmo, tá? 9, eu não sei se tem que colocar o 11 no Pix ou não, mas enfim, 5606-9147. Tá, ó, quem quiser, quem puder, tá aqui. Tudo bem? Enfim, voltando aqui para nossa bolsa. Análise das duas melhores performances do dia. Nossa cachorrada. Em sequência das duas piores performances do dia. E depois, análise a pedido de vocês. Tá? Lembrando que sempre que quiserem ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários. Eu sempre trago análise pro dia seguinte. Tudo bem? Ah, lembrei, pessoal, ponto importante, referente ao que eu mostrei aqui, não tem ligação nenhuma com capitalismo, nenhuma, tá? Eu estou mostrando de livre e espontânea vontade minha. Não tem relação nenhuma com capitalismo, tá? Não tem ligação nenhuma com o capitalismo. Eu estou mostrando de única e exclusiva responsabilidade minha, porque eu conheço, tenho amigos que participam e que ajudam aqui isso que eu mostrei, né, que é ONG, não sei se chega a ser uma ONG, enfim, mas é que eles se juntam ali para ajudar, que também é o pessoal da igreja que eu frequentava com a minha mãe, enfim. E por responsabilidade minha, tá? Por responsabilidade minha, não tem vínculo nenhum com a capitalismo, é minha. Então, qualquer prestação de conta, qualquer coisa é comigo, sou eu, tá? Eu. Semin, pessoal, olha lá, né, cara? Onde é que respondeu? Foi uma das poucas do que nós vimos ali no sábado, reagiu bem essa semana, né? A maioria dos papéis ficou parado, processo de correção e ainda não andaram. Mas Semin, cara, olha lá onde é que parou. Você teria entrada no rompimento da máxima pelo próprio gráfico diário, utilizando aquela ótica do trade de correção na 9, né? Olha, ontem fechou próximo da 9, rompeu máxima compra, stop na mínima, em cima das regiões de interesse. Dentro de um fair value gap em região de troca de polaridade com topos, olha. Lembra as regiões que nós marcamos no sábado? Pois bem. Se jogado isso, e aí deixa eu tirar aqui as médias. 15 minutos. Olha onde é que ele parou, na região de troca de polaridade, ó. Tá? E aqui deu, né, deu entrada nessas regiões. Quem estava atento, ó, 5 minutos, não, 5 minutos é sacanagem, né? Ó, 60 minutos, 15 minutos, daria para ter entrado aqui. Tudo bem? Agora não tem mais entrado, segue os mesmos pontos, caso venha corrigir mais para baixo, não tem problema, segue aqui os mesmos pontos de atenção, ainda olhando para a compra, tá? Nada de venda, mesmo que ele volte para cá, inclusive abaixo da mínima. Todas essas regiões aqui entre 4,97 a 4,70 ainda segue sendo possíveis pontos de compra, tá? O papel agora passa a mirar região de topo dos 6,20. O GPA, cara, o negócio tá forte, hein, cara. Semanal. Renovando estrutura de alta, tá? Porque ele vem abaixo, manipula o fundo e renova a máxima. Qualquer correção sugere possibilidade de compra. E é máxima histórica, tá? Jogando isso lá para o tempo gráfico diário, qualquer correção para cá, claro que entenda-se esse qualquer correção para a região com validações. Não é que vai corrigir, você vai sair comprando de qualquer jeito. Mas já largou um FVG para cá, o Fair Value Gap aqui no meio. Ó. E aí, mais uma vez, assim como em Semin 3, eu vou marcar então esse FVG, correção mais curta, trade mais dinâmico. E o que mais que passa aqui dentro? O candlezinho de topo, né? Ó, que fica na mesma região. Ó. Se eu pintar, ele vai até assumir a de baixo.
Ou seja, corrigiu, cara, avaliar lá para os 60 minutos, é aqui, ó, correção mais curta. Ó, a regiãozinha de troca de polaridade, ó. Se ele voltar aqui, ó, topo, topo, manipulação de fundo curto, renovação de máxima. Caso de correção entre 31 a 30 e 30, possibilidades de reentrada no papel. Muito bonito aí o GPA3, tá? Suzano, por enquanto ainda nada, segue os mesmos contextos que nós já comentamos. Braskem também não vejo nada, movimento aqui que pode acionar mais um pivô de baixa, o papel pode querer dar uma acelerada se não entrar a defesa. Rente 3 também por enquanto não segurou, tempo gráfico semanal brigando nessa região de fundo. Caso venha a perder a faixa aqui dos 37,60, o papel pode querer dar uma acelerada mais abaixo nos 35,70, mas fundo mesmo, só 33,05. Por enquanto não tem interesse algum ainda em comprar o papel, dado que nós temos aqui baixíssima demanda compradora pelo ativo, tá? HP Vida, cara, tá na região aqui, né? O topinho anterior. Eu não vejo compra aqui no rompimento da máxima ainda, tá? Talvez um pouco mais para baixo aqui, olha, nos 10,22, para tentar uma puxada, tá? Fora isso, eu não vejo nada muito interessante no papel, ok? Fazer esse processo de correção um pouco mais para baixo nos 10,35. A BCB4 fraco, né? Tava bem bonito, tá bem bonito ali pelo tempo gráfico mensal, mas olha a rejeição que já teve no rompimento da máxima. Essa agressão da barra não foi nada legal. Quem pegou aqui, olha, tá com o stop aqui no 0 a 0. Por quê? Quem pegou aqui estava esperando o parcial lá em cima, acabou ficando sem a parcial, porque ela não chegou lá. Mas pelo menos tirar o risco aqui nessas regiões, colocar no 0 a 0, tá próximo aí de ser estopado, tá? E aí, por enquanto, ainda não vejo nada no papel, enquanto não aparecer com defesa compradora novamente. Que o papel começa a entrar numa região de decisão, não teve força para brigar na região de resistência desse canalzinho de correção, cara. Então isso aqui pode ser um topinho, para ele pelo menos testar esse fundo de novo dos 22,48, tá? Interessante que entre defesa compradora nessas regiões de 22,80. Por enquanto, abortado as possibilidades de compra nessa região, enquanto não aparecer defesa. BBAS já foi, tá? Quem pegou aqui embaixo o alvo curto para cima mira 21,30, ganhando o topo de 21,55, papel mira 22,60. Para baixo, suporte curto 19,60, mas fundo mesmo a região dos 18. Deixa eu tirar essa aqui porque já passou do contexto, tá? E algo claro, tendência direcional? Cara, não vejo isso ainda. Para mim, aparentemente, só pullback de toda essa queda, tá? Não ficaria muito feliz com as altas aqui no meio do caminho ainda. Esse movimento de alta aqui, ó, volume ainda caindo, tá? Eu entenderia como um trade de distorção de volatilidade para buscar essas regiões, quem sabe mais amplo, 22,40, tá? Não, esse aqui nem tava na lista, pô. Bom, e é isso, tá, pessoal? Do restante dos papéis, não tem nada para eu estender muito aqui, encheção de linguiça. Porque do que eu detalhei ali no vídeo de 1 hora do final de semana, a maioria não desenrolou essa semana ainda não, tá? Eu até comentei com vocês lá que provavelmente seria uma semana um pouco mais xoxa no início, mas que, cara, entre quarta, quinta e sexta era para entrar uma volatilidade, dados os dados econômicos. Alguns saiu ontem, né? Alguns hoje, mas amanhã tem o principal, tá? Então vamos ver se amanhã, assim como sexta-feira passada, dá uma sacudida e que Deus saque era, né, que seja aí positiva para nossa bolsa, mas que assim, muitos papéis responderam, eu acredito que mais negativo essa semana do que positivo, tá? O DIR 3, setor imobiliário, ó, não sustentou, tá para baixo ainda. O setor elétrico, como eu comentei, um pouco mais fraco essa semana até o momento, né? Nós temos Braskem, Braskem já estava fraco também, né? Auri 3, por enquanto, não sustentou aquele movimento forte de sexta-feira, devolveu tudo, aumentando o volume de venda. Cogna 3, que nós comentamos, ainda está na região de trava, não deu nada assim muito, nada quase claro aqui, então, nossa, semaninha chata por enquanto, tá? Tris 3 também não sustentou o movimentinho, bateu na resistência curta e já devolveu mesmo esticado, lateral em fundo. Vamos ver se amanhã dá uma puxada, cara, mas por enquanto semaninha bem xoxa, tá? Tec N3 se segurando bem, essa aqui tá impressionante, acho que o papel mais forte que eu já mostrei para vocês aqui, tá?
O ABV do papel aqui no tempo gráfico diário, muito bonito. Ó. Ainda tá Ih, lasqueira. Tá segurando bem. Desktop 3 também tá segurando bem. Região de troca de polaridade. Vamos ver o que mais. Honey 3 ainda tá fraquinho, mas tá voltando a melhorar o volume comprador. Mas ainda não vejo nada muito claro aqui. Mas é uma região para ficar atento. Só precisa aparecer força compradora. O Whisky 3 já andou sem voltar para trás. Camil deu um porradão de baixa ontem, né? Pivosaço. Eu não vejo mais nada para ser feito aqui. DASA, nada. O Anima sobe 9%, mas correção, nada demais. E é isso, pessoal. Tudo bem? Espero poder ter ajudado vocês. Fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã.